O futuro das vendas de colchões para você vender 100 mil no mês. Bem-vindos à nossa live já de número 171. Toda terça-feira eu tô aqui ajudando você, vendedor de colchões, a se transformar em um faixa preta na venda de colchões e vender 100 mil no mês. Eu sou o Luciano Persinotto, especialista em vendas de colchões de alto valor. Colchões gourmet, colchões de ticket alto, colchões que você faz com que você ganhe muito mais dinheiro e coloque muito mais dinheiro no seu bolso. Hoje o tema é super importante. Qual o tema, Luciano? O futuro das vendas de colchões para você vender 100 mil no mês. Como que está o futuro das vendas de colchões? Futuro das vendas de colchões nós vamos comentar aqui nessa live hoje. Espetacular, já são 171 semanas que eu estou aqui contribuindo, te ajudando para você também vender 100 mil no mês em colchões e dizer para você que é totalmente possível. Claro que a gente precisa de alguns ajustes, claro que a gente precisa às vezes apertar alguns parafusos, mas nós vamos desenrolar no meio dessa live de hoje aqui. Por isso, começa chamando já 3 colegas amigos, vendedores ou vendedoras de colchão, e fala, ó, você quer vender 100 mil no mês? A live já começou. E o tema, o futuro das vendas de colchões para vender 100 mil no mês em colchões. Você sabe que eu sou um grande estudioso também do corpo humano. Sim, eu estudo bem porque, afinal de contas, quem passa 1/3 em cima de um colchão? É a vida, é o ser humano, é o corpo humano, que é considerado na Bíblia o templo e morada do Espírito Santo. E aí eu estava analisando outro dia e muita gente, quando eu era mais novo, falava o seguinte: olha, o ser humano é um animal racional e os animais, eles são irracionais. Mas eu cheguei a uma conclusão. O ser humano não é racional. O ser humano é totalmente emocional. O ser humano não é racional. O ser humano ele é totalmente emocional. Mas por que você fala isso, Luciano? Porque perceba uma coisa. O cérebro ele tem neurônios. São células elétricas. O coração tem neurônios também, células elétricas. E observe uma coisa, o cérebro humano, segundo a ciência, foi provado que existe energia, eletricidade, para acender uma lâmpada de até 20 watts. E pasmem, no coração, os médicos, os neurocientistas dizem que no coração existe eletricidade, energia para acender uma lâmpada de 60 watts. O que você quer dizer com isso, Luciano? Se a gente não tocar no coração da venda, a gente não entra nesse ramo maravilhoso que é ser vendedor. Porque eu sempre acreditei numa coisa. Quando você aprende a vender, você tem um porto seguro na sua vida. Principalmente quando você tem um produto como colchão. Um produto como colchão que é o móvel mais importante de uma casa. O colchão não serve só para dormir, pessoal. Nós estamos falando aqui do móvel mais importante de uma casa, de uma residência. Então, nós vamos falar do futuro, desse grande mercado da venda de colchão. É um grande mercado. Por quê, senhora? Porque dá para ganhar muito bem na venda de colchão. Dá. Muita gente me faz uma pergunta, mas Luciano, é possível? É possível a gente ter liberdade financeira vendendo colchões?
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabia que é possível alcançar a liberdade financeira através das vendas de colchões? Você tem essa ciência que é possível alcançar a liberdade financeira através de vendas de colchões? Ah, Luciano, eu não tenho essa ciência. Sim, é possível você ter hoje, século XXI, ter uma casa nova, poder comprar uma casa. Você tem totalmente essa liberdade financeira através do colchão. Você pode ter uma casa nova. Sim. Você pode, por exemplo, trocar de carro todo ano. Você pode trocar de carro todo ano. E você pode também ter um ganho mensal constante acima de muitas profissões renomadas, como médico, como advogado, como gerente de banco. Eu conheço vários faixas pretas que ganham mais do que médicos, mais do que advogados, mais do que gerente de bancos. Conheço vários. Então, observem bem o tamanho dessa grande oportunidade. E vale lembrar que nós estamos hoje no melhor momento da venda de colchões. A economia, eu não sei o que aconteceu, sabe, pessoal? Estou sendo sincero com vocês. De junho para cá agora, melhorou a economia de uma tal forma que as vendas de colchões aumentaram. Elas aumentaram, sim. Então, é totalmente possível vender colchões ou vender 100 mil reais no mês em colchões, inclusive em qualquer lugar do Brasil. Luciano, minha cidade é pequena. Aqui não dá para vender 100 mil no mês. Tem Hilux na sua cidade? Tem Corolla? Tem carro de 100 mil reais na sua cidade? Tem, Luciano. Então dá para vender. Porque não é quantidade de clientes que vai fazer você vender 100 mil no mês. Às vezes, com poucos clientes, você vende 100 mil no mês. Lembrei hoje o meu faixa preta Morales, ele faz uma planilha dele e ele mostrou para mim hoje, compartilhou comigo, falou, olha só, 12 colchões eu vendi no mês de junho, 12 clientes, vendi 128 mil reais. Ganhei de lucro, de comissão, R$19.950 no mês de junho, vendendo apenas para 12 clientes. Então, observe que não é muita gente, mas são clientes certos. São clientes certos. Vamos lá. Que mais, Luciano? Agora, como que eu faço isso? Tudo bem, como é que eu faço isso? Você está falando que dá para fazer. Basta você construir uma apresentação poderosa, uma apresentação que desperte desejo no seu cliente para ele trocar o seu colchão na hora. Precisa construir uma apresentação poderosa, uma apresentação encantadora na venda de colchão, claro, também com técnicas certas, com estratégias poderosas. Com tudo isso, dá para você fazer em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, você vai aprender a distinguir os clientes certos. Luciano, quais são os clientes certos? Aqueles que valorizam pelo móvel mais importante de uma casa. Aqueles clientes que pagam mais caro pelo seu colchão, desde que eles percebam o valor na sua apresentação poderosa que você vai construir. Então o futuro das vendas de colchões é fantástico, é esplêndido, é maravilhoso. Dá para alcançar a liberdade financeira e ganhar mais do que muitas profissões renomadas, como médico e advogado. Isso eu tenho provas, inclusive. Vamos lá. Agora, evidentemente que você precisa ter o passo a passo certo. Quando você tem realmente o passo a passo, as etapas a ser seguidas, um mapa, uma receita, um método, aí você consegue. Eu falo que é um Waze. O Waze,
o método te leva por um caminho que você encanta o coração do cliente, que é a emoção da venda. Como, Luciano? Existem alguns argumentos emocionais que quando você fala, você encanta esse cliente e ele sente desejo de trocar o colchão na hora, na verdade. Agora, é possível se fazer isso? Totalmente possível. É totalmente possível. Eu falo que a nossa profissão é uma profissão honrada e uma profissão esplêndida e maravilhosa. Basta você ter o segredo da venda, o método. Mas Luciano, eu quero ser um especialista na venda de colchão. Eu vejo muitos vendedores de colchões, eles me mandam no meu direct, eu quero ser um especialista, eu quero ser reconhecido como um especialista. Eu lembrei daqueles, como é que chama? Navy SEALs, se não me engano, não sei a pronúncia correta, mas é mais ou menos isso. Eles são do exército americano e eles são treinados, mas muito bem treinados. Pra você ter uma ideia, são selecionados 50. Dos 50, são 3 meses de treinamento duro, só fica 8 no final. Só fica 8 no final. Eles são treinados na água, no mar, eles são treinados na terra e são treinados no ar. E eles, o limite de exaustão, o limite de pressão é tão grande que eles ficam às vezes no mar gelado à noite, que eles ficam às vezes à noite na floresta, sem lanterna nenhuma, e tem que dormir lá de qualquer forma. Eles têm que sofrer pressões tão grandes que às vezes, qual é o maior inimigo deles? A mente. Não é o corpo. O corpo está querendo ir, o corpo tem limite para mais, mas a mente fala assim, desiste. A exaustão mental é tão grande que a mente desiste antes do corpo. A mente desiste antes do corpo. Então um especialista, ele precisa ser treinado, ele precisa aprender a receber os nãos, porque a profissão é esplêndida e maravilhosa. Mas a mente, ela tem que estar blindada, porque o mercado está maravilhoso. Mas o mercado está para especialista. O ser humano, o cliente que é emocional e não é racional, ele precisa encontrar especialistas aqui no nosso novo mercado da venda de colchão. Aí ele se encanta, aí ele vê técnica, aí ele vê estratégia, ele se encanta, ele não se importa em pagar mais caro e você começa a ganhar muito mais dinheiro nesse mercado novo da venda de colchão. E aí muita gente me pergunta também no meu direct e fala assim, Luciano, qual é o melhor produto para vender e ganhar dinheiro? Qual que é o melhor produto? Você sabe que, na minha visão, por exemplo, nunca foi tão bom vender colchão para fazer dinheiro. Nunca foi tão bom. Você sabe que eu já vendi vários produtos na minha vida. Eu tenho 20 anos de profissão, mas eu não só vendi colchão. Eu vendia, por exemplo, já vendi carro, comprava carro em Recife e vendia carro aqui em São Paulo na década de 90. Eu vendia telefone quando a linha telefônica era cara, era um investimento. Eu vendia aquelas almofadas vibratórias que fazia massagem. Eu já vendi tudo isso. Mas eu confesso uma coisa para vocês. Eu nunca vi um lucro tão grande na comissão, na venda de colchão e essas outras coisas. O colchão ganha de disparado. O colchão ganha de disparado. Eu vendi carro. Vamos vender uma coisa, precisa vender um carro de 100 mil reais. Quanto que ganha quem vende carro, a comissão de um carro? Quanto que é? Chega a 1%, será? Eu acredito que chega a 1%. Se um carro de 100 mil, você vai ganhar quanto? R$1.000. E você acredita que um colchão, por exemplo, de 10 mil, você ganha na faixa de 1.350, R$1.500?
15%, vamos falar assim? Olha a diferença, pessoal. Olha a grande diferença. E eu vendi muitos produtos, mas eu nunca vi uma lucratividade tão alta no colchão em vista dos outros produtos. O colchão ganha, mas ele ganha de disparada. Ganha de disparada. Eu vejo a profissão do vendedor de colchão, do especialista na venda de colchão, como uma profissão permanente. Mas por que permanente, Luciano? Observe uma coisa comigo. Vamos pensar junto. Vai numa cidade, por exemplo, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Goiânia, qualquer cidade. Você não vê prédios construindo doidado? A construção civil não para. O que você quer dizer com isso? São novas casas, são novas residências que vão ter que ser mobiliadas, que vão ter que ser colocado o móvel mais importante naquela casa, um colchão. A construção não para. A construção é uma das economias do país. E tem cidades que tem muita construção, tem muito prédio construindo. Olha a profissão permanente. Não acaba. Ela não acaba. É pro resto da vida. Porque tem muita gente casando. Tem muita gente que casa. Os casamentos agora é um atrás do outro. Não vai ter que mobiliar a casa? Não vai ter que comprar o móvel mais importante da casa? Vai. Portanto, é uma profissão permanente. Ela é pro resto da nossa vida. Não acaba. Sempre vai ter gente trocando colchão, sempre vai ter gente mudando de casa, construindo casa, comprando prédio, e o colchão, ele não para de vender nunca. Olha a grande profissão que está na nossa mão e um produto abençoado que está na nossa mão para a gente ganhar dinheiro o resto da nossa vida. E ganhar bem. Ganhar bem. Ganhar acima da média. Outra pergunta que me fazem muito, pessoal, no meu direct. Olha só. Luciano, por que o mercado de colchões é um dos melhores para fazer dinheiro? Por que, Luciano, que o mercado de colchões é um dos melhores para fazer dinheiro? Bom, eu falo que o lucro do colchão, ele é tão grande que ele é maior do que qualquer produto. O lucro do colchão é tão grande que ele é maior do que qualquer produto que você tem aí no mercado. E outra coisa que depois da pandemia, as pessoas estão vendo o colchão não como um gasto. As pessoas estão vendo um colchão como um investimento. É um investimento que está lá, que vai ficar alinhando as curvaturas da coluna do ser humano, que passa um terço em cima do colchão. É o colchão que vai fazer o sono reparador. Então as pessoas elas já entenderam que o colchão ele é um grande investimento na saúde, considerado pela medicina um artigo de saúde. Então ele dá muito lucro, conforme o exemplo que eu dei agora. Se você pega um carro, de novo, de 100 mil reais, qual é a comissão de um carro de 100 mil reais numa concessionária? 1%, R$1.000. Se você vende um carro de 100 mil, você vai ganhar R$1.000. Se você vende um colchão de 10 mil, você vai ganhar R$1.500. 15% de... Olha a grande diferença. Quer dizer que se você vender 100 mil em colchões, no mínimo, se você vender só um produto, só o mesmo colchão, você vai ganhar 15 mil reais. E para você vender um carro é R$1.000. Olha a diferença, pessoal. Olha a lucratividade que nós estamos. É muito grande a diferença. É claro, conforme eu disse, você tendo um passo a passo, você tendo um método, você tendo uma receita, você torna isso totalmente possível. Totalmente possível. Totalmente. Outra pergunta que me fazem, Luciano, mas como eu vou vender colchão de 10 mil se as pessoas acham caro? Como que eu vou vender? Como que eu vou vender colchão de 10 mil se os clientes acham caro? Mas é aí que eu falo que quando você tem um método, no momento que você tem um método,
você tem um encantamento do cliente e atinge aqui, ó, o coração da venda, com argumentos emocionais, porque vendas é o quê? Vendas é arte, vendas é ciência, vendas é técnica e vendas é emoção. Arte, você precisa ser um artista na venda. As pessoas precisam gostar de você. Você precisa ser agradável. Você precisa ser uma pessoa legal, bacana, educada, elegante, cordial, gentil, né? Uma vestimenta legal. Então vendas é arte. E vendas também é ciência. Mas por que vendas é ciência, Luciano? Ué, é a vida que dorme em cima de um colchão. Vendas é ciência. Quando você prova para um cliente que o seu produto dá resultado na vida de outro, isso é ciência. Você está comprovando que um colchão não serve só para dormir. Ele é um móvel mais importante da sua casa e da sua vida. E venda é técnica. O que é técnica? A forma de fazer. A forma de falar o preço. A forma de fazer uma apresentação encantadora. A forma de mostrar para o cliente o artigo mais valioso de uma casa, onde ele passa 1/3 da vida dele em cima de um colchão. E vendas é emoção. Quando você diz algumas palavras-chave e você usa argumentos emocionais, o cliente sente aqui, ó, no coração, desejo de adquirir o colchão com você porque ele foi encantado, porque ele foi despertado. Tanto desejo que ele vai adquirir, trocar, investir o dinheiro que for, se ele puder, é claro, no móvel mais importante da casa dele. Agora, num primeiro momento, se você não tem método nenhum, o que vai acontecer? Sem método, sem encantamento, qualquer colchão pode ser caro. Um colchão de 2.000, ou um colchão de 3.000, ou um colchão de 10.000, pode ser caro. Sem método, sem encantamento, sem estratégia, sem direção. Qualquer colchão pode ser caro. Agora, com método, não. Com método tem técnica para você falar o preço e soar barato o investimento dele. Por isso que a gente precisa usar estratégia. Por isso que vendas de colchão não é mais intuição. Não é intuição. Não é de qualquer jeito. Vendas de colchão não é sorte. Não, é estratégia. Desde a apresentação até o fechamento. Estratégia poderosa. Estratégia que encanta o cliente. Agora, se eu não tenho método, eu vou desperdiçar muito cliente. Essa é a grande diferença. Então a gente precisa se atualizar nesse novo mercado das vendas de colchões. A gente precisa se atualizar para poder o quê? Para vender mais colchões. É possível vender mais colchões. É gostoso. Luciano, olha o que me perguntam também no meu direct. O que eu faço para fazer o colchão soar barato no fechamento? O que eu faço, Luciano, para fazer o colchão soar barato no fechamento? O que eu faço? Muita gente fica com essa dúvida. Volto a repetir, você precisa construir uma apresentação esplêndida, encantadora, que desperte desejo, que o cliente sinta vontade de comprar o colchão com você na hora. Nada de depois. Na hora. Na hora. Você vai aprendendo a mostrar a importância das diferenças dos colchões. Porque ao primeiro momento, para o cliente, colchão é colchão. Ele não tem referência. Ele vê lá um colchão de 2.000, de R$1.000, ele acha colchão é colchão. Mas você, com uma estratégia certa, vai aprender a diferenciar um colchão de outro colchão e o olho do cliente vai brilhar. Aí sim você faz o colchão soar barato, porque você vai, na sua apresentação, gerando valor, agregando valor. Agregando valor. Para quê, Luciano?
para o fechamento soar barato, esse colchão. O fechamento, quando você usa um método e você não faz um fechamento intuitivo, você usa um método, por exemplo, ele dá a sensação que quando você fala o preço para o cliente fala, puxa, achei que ia ser mais caro. A forma de falar o preço com a técnica, com a estratégia e a técnica certa faz soar barato quando você tem uma forma certa, um vocabulário diferenciado e um método e uma receita certa para te dizer como você vai falar o preço para o seu cliente. Porque os clientes, eles mudaram. Os clientes não são mais iguais hoje. Eu falo que para você vender um colchão de 3 mil, um colchão de 5 mil, um colchão de 10 mil, um colchão de 15 mil, é o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Agora, o que vai fazer a diferença é você ter as estratégias, as ferramentas, os argumentos emocionais, falado na hora certa, no momento adequado. Aí aqui, ó, o coração dele vai encantar e o cérebro dele vai ligar um disjuntor do sistema límbico, que é o emocional, que é o que faz o cliente comprar. Então esse negócio de falar que o ser humano é racional, e é um animal racional, e os animais é irracional, não é mais. Não é mais. O ser humano é um animal emocional. Totalmente emocional. Totalmente emocional. Agora, a gente precisa dos argumentos emocionais para atingir o desejo do cliente. Isso é só com método, isso é só com uma estratégia, isso são com técnicas poderosas que os especialistas utilizam e fazem a diferença no mercado dos colchões e ganham acima da média, aonde é totalmente possível. O Morales mesmo disse que com 12 clientes, ele ganhou 20 mil reais. Só 12 clientes, ele ganhou 20 mil reais. Então, olha que mercado esplêndido e maravilhoso. Outra pergunta que me fazem muito, pessoal, eu achei muito legal isso aqui, olha só. Qual um dos diferenciais para vender mais colchões, Luciano? Qual é um dos diferenciais para vender mais colchões, Luciano? Eu digo que para você hoje se diferenciar, você precisa mudar o seu posicionamento. Os clientes não gostam de vendedor, infelizmente. Ninguém gosta de um vendedor. Então você tem que mudar o seu posicionamento. Qual é o posicionamento? Usar mais o posicionamento da saúde. Por quê, Luciano? Porque os médicos dizem que o colchão ele é um artigo de saúde. Quando você vai num ortopedista com problema de coluna em uma consulta, a primeira pergunta do médico, se você fala que está com dor na coluna, ele fala assim, quanto tempo tem o seu colchão? 10 anos, doutor. Está na hora de trocar o seu colchão. No primeiro momento, antes de fazer um diagnóstico, ele já fala, tem que trocar o seu colchão. Porque o próprio médico sabe que o colchão é o artigo de saúde mais importante de uma casa. É onde a gente passa mais de um terço da nossa vida dormindo. E muita gente trava no fechamento porque o posicionamento ainda é racional, o posicionamento ainda é técnico demais. E a gente precisa ter um posicionamento voltado para a saúde. É para a saúde. Para quê? Para vender mais colchão. Vai ter que ter um posicionamento agora direcionado para a saúde. Se você tiver um posicionamento para a saúde, você começa a subir de nível na venda de colchão. A gente tem que... Aí o que vai acontecer, Luciano? A gente tem que parar, na verdade, eu falo que a gente tem que parar de vender colchões técnicos demais. O que é colchão técnico, Luciano? Aqueles vendedores que falam que o colchão é de mola pocket, a espuma é D33. Isso é argumento racional. E o ser humano não é um animal racional.
Isso não dá desejo de compra. O ser humano é um animal emocional, então a gente tem que parar de vender colchão de mola no sentido técnico. Ah, o colchão tem mola, o colchão de mola pocket, mola importada, é mola de aço, é densidade 33. Olha só, esse colchão aqui é direto da fábrica. Argumento racional. Direto da fábrica. Direto da fábrica. O que vai entrar na cabeça do cliente? Então é mais barato. Não é legal. Oferta, promoção, direto da fábrica, saldão. Não, a gente tem que parar de vender. O que a gente tem que fazer, Luciano? Começar a não vender mais colchões. Como assim? Nós temos que vender o móvel mais importante de uma casa. Transformar a vida do cliente. Mostrar que vai transformar a vida dele. É isso que o cliente quer. Argumentos emocionais. Mostrar a importância do móvel mais importante da casa dele. Precisa mostrar a importância do móvel mais importante da casa dele, que vai fazer o quê? Que vai transformar a vida dele quando ele dormir naquele novo colchão. E vai transformar o quarto dele. A respiração vai ser outra. A saúde vai ser outra. Um colchão novo é saúde respiratória. E os clientes não sabem disso. Por isso que precisa ter especialista com argumentos não mais racionais na venda de colchão. Vamos ter argumentos emocionais na venda de colchão, que é esse que desperta desejo. É esse que dá senso de urgência de trocar o colchão na hora, que é o que a gente precisa. Fechar a venda na hora. Não travar na venda e o cliente falar assim, ó, gostei, tudo certinho, mas eu vou falar com meu filho. Não é que ele vai falar com o filho. A verdade, na verdade, é que eu preciso de alguém para me dar mais segurança que você não me deu. Então, eu preciso falar com alguém, eu tenho condição, mas eu preciso falar com o filho para que ele me dê segurança para comprar. Ele está inseguro ainda, na verdade. Ele não sentiu ainda na apresentação que é o móvel mais importante. Ele não sentiu que o investimento que ele vai fazer vai transformar a vida dele. Agora, quando você tem um método, quando você tem um passo a passo, quando você tem estratégia poderosa da venda de colchão, aí você encanta ele e ele fecha a venda na hora e você é destravado da venda de colchão e aí você consegue vender 100 mil reais no mês e ter o seu lucro acima da média, ganhando 20 mil por mês, 10 mil por mês, 15 mil por mês, 30 mil por mês. Eu conheço várias faixas pretas que têm esse rendimento. Por quê, Luciano? Porque não é preço que vende. Não é preço que vende, pessoal. Não é preço que vende. O que vai te diferenciar? É o valor que vende. O que é preço? Preço é o que o colchão tem. O que é valor? Valor é o que o colchão faz. Às vezes, a gente só fala o que o colchão tem, que é argumento racional. Por quê, Luciano? Mas era assim antigamente. Mudou, pessoal. As coisas mudaram. E a gente precisa se atualizar. A gente precisa se atualizar. A gente precisa mostrar o colchão ideal para cada perfil de cliente. Porque muda os perfis. A gente precisa informar esse cliente, mostrar para ele, ó, esse é o seu colchão ideal, esses são os benefícios que ele vai transformar na sua vida, é esse, o teu sono vai ser reparador, a sua saúde da sua coluna será muito melhor, os desvios da sua coluna, eles vão ficar mais alinhados às vértebras da sua coluna. A coluna é a obra de engenharia que Deus fez, mas ela precisa estar bem acomodada em um colchão novo, em um colchão que sustente as vértebras e respeite as curvaturas da coluna vertebral. O cliente precisa ouvir isso mais da gente. Ele precisa perceber que nós não somos vendedores, que nós somos especialistas. Especialista resolve problema. Especialista ajuda o cliente
a se sentir melhor. É isso que a gente tem que fazer. Para quê? Porque você fazendo dessa forma, fica até mais fácil de você captar mais clientes, de você prospectar mais clientes. Porque não é o preço que te diferencia, é o valor que te diferencia. É isso que, nós estamos olhando aqui o jogo de trás do jogo da venda de colchão. Estamos olhando o jogo de trás do jogo da venda de colchão. Estamos vendo os bastidores da venda de colchão. Estamos vendo hoje que a venda de colchão ela dá liberdade financeira. Estamos vendo hoje que o colchão é o móvel mais importante de uma casa e que é uma profissão renomada e permanente para ganhar quanto você quiser, pro resto da sua vida. Porque estão construindo prédios e prédios e prédios e não acaba a venda de colchão. Existem 100 milhões de brasileiros hoje, segundo pesquisas, que dormem em colchões inadequados. O Brasil tem 220 milhões de habitantes em média. Significa que a metade já dorme em colchão inadequado. Precisa comprar colchão novo. O povo precisa trocar. É assim que funciona. Qual vendedor de colchão faz mais dinheiro, Luciano? Essa pergunta é top. Qual vendedor de colchão faz mais dinheiro, Luciano? Qual é, Luciano? Bom, eu falo que existem dois tipos de vendedor de colchão, meu ponto de vista, né? O vendedor de colchão Chapolin, eu brinco, com carinho, que é o vendedor Chapolin, que ele ainda é inseguro. Ele tem as estratégias técnicas, mas as técnicas do passado. Ele tem experiência, mas observe bem uma coisa. Quando uma pessoa faz uma faculdade, um médico que formou em 1970, o estudo de 1970 é o mesmo de hoje? Não. Se ele não fizer pós-graduação, se ele não fizer mestrado, se ele não se atualizar em congressos, ele vai ficar para trás. Você quer dizer o que com isso, Luciano? É um médico formado, experiente, mas ele tem que estar se atualizando. Ele tem que estar fazendo pós-graduação, ele tem que estar fazendo mestrado, ele tem que estar fazendo congresso, ele tem que estar se atualizando, porque as coisas elas mudam. E qual é o tipo de vendedor que faz mais dinheiro na venda de colchão, Luciano? Não é o que vende os mais baratos. Não é. Não é. Será que é os que vendem mais barato ou é os que focam em linha alta? O Morales apenas vendeu 12 e ganhou 20 mil reais. Se eu focar, lembra que eu falei? Dá o mesmo trabalho você vender um colchão de 3 mil e dá o mesmo trabalho para você vender um colchão de 10 mil. Depende de qual que você vai focar. Porque dá o mesmo trabalho. Porque se você falar para um cliente assim, ó, esse aqui é o melhor colchão meu e custa 3 mil reais, ele vai falar que tá caro. Então, se você falar que 10 mil, ele também vai falar que tá caro. Só qual você lucra mais? Qual você lucra mais? É no linha alta que você lucra mais. É no linha alta. Qual que você se dedicar mais, você vai ganhar mais. Se você focar só em colchão de linha baixa, que dá um trabalho lascado, que é o mesmo trabalho do outro, depende em qual você vai se dedicar. Quando você foca no colchão de linha alta, você ganha tempo. O que você ia demorar para vender 10 mil em colchão, se você vender 3 colchão de 3 mil, dá 9 mil para 3 clientes, 3 apresentações, 3 trabalhos. Um colchão só de 10 mil, você ganha muito mais do que 3 de 3 mil. E o trabalho para vender um de 10 é o mesmo para vender um de 3. Qual você tem que dedicar mais? No linha alta. No linha alta, é que muita gente hoje se dedica e pensa muito naquelas promoções. Não, eu tenho que vender promoção direto da fábrica, eu tenho que vender na quantidade, eu tenho que vender direto da fábrica, eu tenho que fazer isso. Só que tem mais concorrência no mercado. Quanto mais barato os colchões que você vender, mais concorrência tem no mercado.
muito mais concorrência. Então você vai estar no meio de muita concorrência. Aí você vai atrair só cliente do preço. E eu vou falar, no meu início da minha carreira, eu também focava em cliente do preço. Pra você ter uma ideia, eu vendi para um advogado uma vez um colchão no interior de São Paulo. Um advogado, mas difícil a venda. Difícil. Vendi, sabe por quanto? R$5.000. E o colchão era R$8.000. Vendi por 5. Vendi por 5. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois ele cancelou a venda. Cliente do preço. Cliente do preço. Eles barganham, eles fazem leilão, eles não dão valor ao seu trabalho, eles não te veem como especialista, eles só querem ganhar, só querem ganhar, só querem ganhar. A vida mudou, pessoal. Esse ramo é maravilhoso, é permanente. Você tem que focar no cliente de linha alta, focar num cliente que valoriza o seu trabalho, focar no cliente que vê você como especialista. Então, para você fazer mais dinheiro, focar no colchão de linha alta. É totalmente possível vender colchões de linha alta. Agora, se você vender os colchões mais baratos, você vai ganhar muito menos. E o colchão de linha alta, o que você ganha com isso, Luciano? Primeiro, você vai passar a atrair clientes de níveis melhores. Clientes que valorizam, que pagam mais caro porque gostam de produtos melhores. Eles gostam de produtos melhores. É igual uma vez eu fui numa casa e era uma mansão. Era uma mansão a casa. E estava difícil para sair à venda, difícil para sair à venda, difícil para sair à venda. De cliente difícil. Um dos mais difíceis que eu peguei na vida. Está entre os top 10. Aqui em Poá, lembro como se fosse hoje, uma mansão. A sala dele tinha 4 ambientes. Ele era dono de fábrica de esquadrias de alumínio, uma mansão. Aí eu peguei e falei o preço para ele. Quando eu falei o preço para ele, não sei o que, não vou investir tudo isso não, tá caro, não sei o que, não sei o que. O último argumento meu, eu falei assim, seu fulano, não me lembro o nome dele, eu falei, seu fulano, o senhor tem uma casa aqui que vale R$1 milhão aproximadamente aqui, eu não entendo muito bem, mas é uma mansão. Na época, eu acho que valia R$1 milhão. O senhor investiu numa casa R$1 milhão. E o senhor não quer colocar um móvel de 10 mil na sua casa? Eu não entendi. Ele olhou para mim e falou, tem sentido o que você falou. Eu falei, então pega o cartão lá para mim, por gentileza. Quer dizer, ele investe R$1 milhão numa casa e não investe 10 mil nas coisas que vão na casa? Argumentos emocionais hoje é o que fazem vender. A gente precisa hoje ganhar tempo na venda de colchão. Ganhar tempo, ir para cima, ir para frente. Por quê? Porque tem um processo de decisão de compra do cliente. Se tem um processo de decisão de compra, tem um processo da venda. É só respeitar o processo, é só respeitar o passo a passo, seguir, enfrentar e fazer a venda no final. Mais importante do que o colchão que você vai vender é dominar o processo para replicar todas as vendas. Mais importante do que o colchão que você vai vender é dominar o processo da venda de colchão para você replicar todas as suas vendas. Precisa dominar o processo da venda de colchão. Precisa dominar a narrativa nova do mercado da venda de colchão. Por quê, Luciano? Porque o conhecimento, ele te ajuda a gerar valor. Quando você tem conhecimento novo, conhecimento vale mais do que dinheiro. Vale muito mais do que dinheiro. O conhecimento é muito importante. E muita gente pergunta, mas por que, Luciano, é importante investir em conhecimento na venda de colchões? Bom, eu falo que se você não tiver conhecimento novo, você não sai para o próximo nível. Não sai. O que vai te levar
para outro nível é conhecimento novo. É conhecimento novo, sim. Por quê, Luciano? Porque quando você tem conhecimento novo, aumenta a sua segurança. Você fica mais seguro. E vendas é segurança, transmissão de confiança, de sentimento. Então, quando você tem conhecimento novo, você já transmite mais segurança. Para quê? Para fazer um fechamento poderoso. Você fica mais ousado, você fica mais ousada quando você tem um conhecimento que agrega valor, que encanta o cliente, que sai fora da média. Aí sim, o argumento novo, ele te dá segurança. Além de que, Luciano, além de que o argumento novo, ele destrava o fechamento da venda se o cliente estiver em dúvida. O cliente está lá em dúvida. No fechamento, um argumento de um conhecimento novo, quando é falado para o cliente, entra no ouvido dele e desce no coração dele. Destrava a venda. Que mais? Destrava o fechamento. Conhecimento novo destrava o fechamento. Aí você pode ganhar muito mais dinheiro na venda de colchão. Aí você pode ganhar muito mais dinheiro. E se eu não tiver conhecimento necessário, Luciano? Pode fazer você não ganhar mais dinheiro. Ficar como está. Se você não tiver conhecimento novo. Eu falo que eu tenho 20 anos de experiência, mas eu não paro de estudar. Não paro de estudar. Técnicas novas, aprendizado novo, conhecimento novo. Para quê, Luciano? Porque eu sei que se eu não encantar mais o meu cliente, eu não vou estar acima da média. E eu sei que tem muito vendedor com experiência. Luciano, eu tenho experiência na venda de colchão. Mas mesmo assim, não consigo vender mais. Por que que isso acontece? Outro dia me perguntaram isso. A pergunta que veio no meu direct. Luciano, eu tenho muita experiência na venda de colchão. Tenho. Mas mesmo assim eu não consigo vender mais. Por que isso acontece? Olha, eu falo que é falta de atualização. É uma falta de atualização. Atualização de quê, Luciano? De buscar conhecimento novo. Por quê? Porque os clientes mudaram. Como que você sabe que o cliente mudou? O cliente não aceita mais hoje venda forçada. Não aceita mais hoje a empurroterapia, que você empurra a venda nele. O cliente não aceita mais. O cliente está mais exigente, mais inteligente, tem o Google, enfim. Você precisa se atualizar mais. Eu falo que as técnicas de antigamente não funcionam mais como funcionam, como deveriam funcionar. Elas não funcionam mais. Ah, mas por que não funciona mais? Porque o comportamento humano do cliente mudou. O comportamento humano do cliente mudou. Quando? Principalmente na pandemia. Mudou o comportamento humano. Agora, a gente precisa se atualizar. Como, Luciano? Por quê? Porque é igual os aplicativos. Não tem, às vezes, o banco, aparece para você lá, precisa atualizar o aplicativo do banco. O WhatsApp, precisa atualizar. O Windows, precisa atualizar. O celular, precisa atualizar. A gente também precisa se atualizar para ter conhecimento novo, mesmo com experiência. A gente precisa fazer a pós-graduação da venda de colchão. Por quê? Porque é um mercado esplêndido. Por quê? Porque dá liberdade financeira. Por quê? Porque o colchão te dá a probabilidade de você comprar uma casa, de você comprar um carro, de você dar o melhor para sua família, de você pagar um convênio médico. Te dá essa liberdade. Então, se me dá essa liberdade, eu tenho que investir em conhecimento novo. Eu tenho que me atualizar nesse novo mercado da venda de colchão. Por quê? Porque o cliente, como eu disse, não é um animal racional. Ele é um animal emocional. Então eu preciso estudar novos argumentos emocionais, que é o que desperta desejo, que é o que faz o cliente decidir pela compra, que é o que faz o cliente
não precisar falar com o filho para pedir autorização. Não, entendeu? O mercado mudou, pessoal. O mercado mudou, somos todos emocionais hoje. Como é que você sabe? Vai assistir a série. Por que o Netflix fez sucesso? Por que o Netflix fez sucesso? Quando você está assistindo Netflix, você perde a fome, você perde o sono. Por quê? Porque ali é tanta emoção, tanta dopamina que dispara no cérebro que você quer ali ver aquela história, terminar, e quando termina você quer outro capítulo. Emoção? O que é emoção? Sono, sede, fome. Perde tudo isso porque você está assistindo a Netflix, que dispara emoção. Por quê, Luciano? Porque é um mundo de dopamina. O que é dopamina? Dopamina é o hormônio da motivação. É o motivo que te dá motivo para ação. Então a gente precisa disparar no cliente dopamina. Como? Com argumentos emocionais. Como? Com esse novo mercado da venda de colchão, com um método, com um passo a passo, atualizado na venda de colchão. O Netflix, ele está dominando o mundo. Por quê? Porque ele domina duas coisas no ser humano. O cérebro, que tem eletricidade, que tem energia, que tem dopamina, e o coração, que é emocional, para fazer o cliente ficar ali, dando total atenção. Então a gente tem que hoje entender que os clientes não querem só colchões mais baratos. Talvez é a nossa mentalidade que está fazendo o nosso corpo acreditar nisso. Mas você precisa focar nos outros clientes. Tem dois tipos de cliente, o do preço e da qualidade. Para vender o do preço, dá o mesmo trabalho para vender o da qualidade. Você precisa se dedicar mais vendendo para o da qualidade, que você coloca mais rentabilidade no seu bolso, mais dinheiro, mais liberdade financeira no seu bolso. Luciano, e se eu mostrar, outro dia me perguntaram, olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu mostrar para uma criança de 5 anos uma barra de chocolate e uma barra de ouro, qual a criança vai escolher, pessoal? Qual? Qual que a criança vai escolher? Escreve aqui no comentário. Se eu mostrar uma barra de ouro e uma barra de chocolate para uma criança de 5 anos, qual que a criança vai escolher? Escreve aqui para mim. Qual que ela vai escolher? Vamos lá. Olha lá. Barra de chocolate. Por que a criança vai escolher uma barra de chocolate? Porque ela só conhece o chocolate, que é doce, que é gostoso, que é saboroso, enfim. Mas se ela tivesse o conhecimento que se ela escolhesse a barra de ouro e vendesse, ela podia comprar 1 milhão de barras de chocolate. Mas ela não tem esse conhecimento. Ela não tem esse conhecimento. Mesma coisa com a gente e com o cliente. Mesma coisa. Se eu tenho conhecimento para vender muito todos os meses, não é melhor? Se eu tenho conhecimento para vender muito todos os meses, não é melhor? Se eu tenho conhecimento de estratégias que destrava o fechamento de uma venda de colchão, não é melhor? Se eu tenho conhecimento que eu posso usar para gerar valor, agregar valor em uma apresentação de colchão, não é melhor? Se eu tenho conhecimento para vender um colchão e falar o preço e fazer com que ele soe barato, não é melhor? Lógico que é melhor, Luciano.
Às vezes o cliente ele pede sempre o colchão mais barato. Por que ele pede o colchão mais barato? Porque é o que ele conhece. É igual a criança de 5 anos, ela pede o chocolate porque é o que ela conhece. Às vezes o cliente ele pede pra gente assim, ó, chamei você aqui, mas eu quero o mais barato, o bom e barato. Bom e barato. Mas se você tem estratégia poderosa para mostrar para esse cliente que bom e barato não existe, que não funciona. Você já viu uma BMW boa e barata? Já viu um iPhone bom e barato? Já viu um bom restaurante bom e barato? Não existe. Mas se tiver conhecimento, ousadia, coragem de mostrar para esse cliente através de técnicas, estratégias com elegância, que desperte desejo nesse cliente e que entenda isso, aí você muda o jogo da venda de colchão. Aí você muda a rentabilidade sua, financeiramente falando. Aí você troca de carro todo ano. Por quê, Luciano? Conhecimento novo. Estratégias novas. Porque, lembra que eu falei? O trabalho é o mesmo. Se você falar de novo com o cliente, ó, esse colchão aqui custa 3 mil reais, ele vai achar caro. Se você falar que é 10 mil, ele também vai achar caro. Só que aí com estratégia nova, com conhecimento novo, agregando valor, gerando valor, tendo um conhecimento de usar argumentos emocionais que toca o coração da venda, que faz o cliente fechar com você na hora um colchão de linha alta, não é melhor? Pois é o conhecimento, que é uma ferramenta que vai fazer você hoje ganhar muito mais dinheiro. O cliente sempre vai querer. Agora, se você mostrar para ele, na sua apresentação, que você tem conhecimento, que cada ser humano tem um biotipo. O que é biotipo? Cada um tem um tipo de corpo, cada um tem um tipo de desgaste na coluna, cada um tem um tipo de dor na coluna. Se você mostra a importância de um colchão novo que vai moldar esse biotipo, que vai respeitar as curvaturas da coluna desse biotipo, que é o corpo humano do cliente, em cima do seu colchão, e vai transformar a vida dele, se você mostrar esse conhecimento, você muda o jogo. Você vai mostrar para ele que vai prevenir uma hérnia de disco, que vai prevenir um infarto, que vai prevenir um derrame, que vai prevenir certas doenças catalogadas pelo Ministério da Saúde. Porque o colchão é um artigo de saúde, nós não vamos estar mentindo, mas se você, dentro de um argumento emocional, dentro de um conhecimento real, íntegro, verdadeiro, mostrar para ele na ciência, através do seu novo conhecimento, com estratégia, com passo a passo, com método, aí você muda o jogo do seu ganho na venda de colchão. E aí você vai fazer parte de um time que ganha bem, acima da média, que ganha inclusive mais do que profissões renomadas, como um médico, um advogado, um gerente de banco. Você pode ganhar mais do que ele com a venda de colchão, que é um mercado permanente. O que é um mercado permanente, Luciano? Não acaba. O mercado da venda de colchão é permanente, não acaba, e é abençoado, é maravilhoso, é esplêndido. Mostrei para vocês que é possível sim ter liberdade financeira. É possível sim você, com conhecimento novo, aprender a justificar o preço do colchão. É possível sim você mostrar para um cliente que o colchão é o móvel mais importante da casa dele e que vale a pena ele investir, que vale a pena ele fazer um bom negócio na venda de colchão e que o cliente merece. E vocês também merecem. Você merece ganhar bem. Você merece ser um especialista na venda de colchão. Você merece levar
para a casa de vocês um sustento melhor, um lucro melhor. Merece viajar no final do ano. Nós temos aí, até o final do ano, mais 5 meses. Como é que está o jogo? Tivemos o primeiro tempo. Primeiros 6 meses, o primeiro tempo. Esses últimos 6 meses, o segundo tempo na venda de colchão. Como que foi o teu primeiro tempo? Ganhou? Empatou? Ou está perdendo? Se estiver perdendo, dá para mudar o jogo no segundo tempo. Se empatou, dá para desempatar no segundo tempo. Se ganhou bem, dá para ganhar muito mais no segundo tempo. Basta ter um passo a passo, um método e não vender mais na intuição. Vender com estratégia, vender com técnica, vender com passo a passo, vender com o GPS da venda de colchão. Aí você muda o jogo agora no segundo tempo, que é esses últimos 6 meses de 2024. Vamos para cima, vamos com tudo. A gente precisa treinar mais, se atualizar mais, porque o mercado é maravilhoso. Esse mercado da venda de colchão é maravilhoso. Eu vejo que, com muito carinho, tem muito Uber, por exemplo, que está trabalhando de Uber. Eu pego o Uber e eu costumo perguntar para eles. E eu vejo, às vezes, o Uber... por que você está no Uber? Eu quero muito saber por que você está no Uber. Eu vendia tal coisa e não está mais legal, não sei. Eu vendia carro, não está mais legal. Eu vendia não sei o que, não está mais legal. Mas, às vezes, o que falta? Ele está vendendo ainda, continua vendendo. Vendendo o que, Luciano? O tempo. Com muito respeito, com muito carinho. Tem muito Uber que, às vezes, está no Uber por falta de uma grande oportunidade, de um produto bom como um colchão. E o colchão é um mercado esplêndido e maravilhoso. E tem Uber também que agora está trabalhando de vendedor de colchão, se transformando em especialista e ganhando muito dinheiro. Vamos para cima, vamos com tudo, o mercado está bom, o mercado está maravilhoso. Basta a mente não desistir antes do corpo. Basta a mente não jogar toalha antes do corpo. A gente precisa e foi feito para vencer nessa vida, nessa terra. Mas a gente precisa ser mais ousado. A gente precisa arriscar mais, pessoal. A gente precisa se atualizar mais, estudar mais. Muita gente, às vezes eu pergunto assim, você quer ganhar mais? Quero. Mas você está disposto a estudar mais? Você está disposto a trabalhar mais? Você está disposto a enfrentar, a ter coragem, a ser mais ousado na venda de colchão? Tô. Se tiver, vai ganhar mais. Fiquem com Deus. Eu desejo que vocês arrebentem nesse segundo tempo, nesse novo mercado na venda de colchão, que é esses últimos meses até o final de 2024. É o segundo tempo. Precisa mudar o jogo nesse segundo tempo. Mas precisa se atualizar. Precisa ter novos conhecimentos, novas estratégias. Por quê, Luciano? Porque o cliente mudou. O cliente não aceita mais venda forçada, não aceita mais venda empurrada, não aceita mais pressão na venda. Não aceita mais. E agora a gente precisa fazer uma venda leve, uma venda conscientizada, uma venda que o cliente compre da gente, uma venda que o cliente sinta desejo em trocar o móvel mais importante da casa dele. Por quê? Porque ele percebeu o valor na sua apresentação, no seu vocabulário, na sua fala, no seu conhecimento. Eu desejo que se arrebente agora nesse segundo tempo, agora nesses 5 meses que está faltando para o final do ano, e mude o jogo da sua vida financeira na venda de colchão, porque dá. Uma ótima noite para vocês. Desejo fortemente que vocês arrebentem aqui nesse mês de julho e venda muito colchão de linha alta. Bora colocar linha alta na tela. Seja mais ousado ou mais ousada. Arrisque-se mais.
Até a próxima terça-feira. Tchau!